Olá, somos o CPECA, Centro de Pesquisa em Experimentação Cênica do Ator e da Atriz da Escola de Comunicação e Artes da USP. Esse podcast faz parte do projeto USP 22. Vamos lá? Eduardo Coutinho é mímico, ator, diretor teatral, com prêmio em dramaturgia corporal em Mar del Plata, Argentina. É professor decano do Departamento de Artes Cênicas da ECA USP, orientador do programa de pós-graduação em Artes Cênicas da USP e coordenador do grupo de pesquisa CPECA, com pós-doc na ESTC IPL Lisboa. Então hoje, no nosso CPcast, a gente está com a ilustre presença do nosso coordenador do Centro de Pesquisas, que é o Eduardo Coutinho. Professor Eduardo Coutinho, seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, Coutinho, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. Bom, de formação eu sou mimo, ou como é conhecido no Brasil, mímico. E eu conheci mímica com 12 anos, mas comecei a fazer mesmo mais na época que eu entrei na faculdade de engenharia, que era a época da ditadura. Então eu fazia nas festas, nos encontros de esporte, nas passeatas. E eu tive contato com a mímica, que eu disse lá, com 12 anos, esses acampamentos que a gente fica no hotel, com 12 anos. E o rapaz que tomava conta do meu quarto tinha feito mímica com Paulo Yutaka, na IAD. E ele fez algumas cenas pra gente conhecer. E uma noite ele virou e falou: a partir de agora vocês é que vão fazer. E eu falei, nossa, eu acreditei. Fui lá e criei uma ceninha, mostrei pra ele, me apresentei. Fui o único que me apresentei. Depois, com um amigo que tinha ido comigo, a gente bolou uma cena e ganhamos a noite de talentos. Ganhamos muitos chocolates e refrigerantes. Mas... E aí, quando eu voltei nas férias do primeiro e segundo ano da faculdade, o meu pai jogou um jornal na minha frente e falou: já que você disse que faz mímica, é melhor você aprender. Vai ter um curso agora nas férias de janeiro. E você precisa fazer esse curso. Eu pensei, não, vou tirar férias, né? Primeiro para segundo ano de faculdade, depois a gente não tem férias na época de vestibular, mas não acabei de fazer o curso. E quando terminou o curso, em fevereiro, eu continuei indo todo dia praticamente na casa do professor, a gente continuou trabalhando, e aí ele me convidou para largar a engenharia e continuar trabalhando com ele até eu estar pronto para ir para a cena. E eu falei, não entendi, não ouvi o que você falou. Aí ele foi repetir, eu falei, você não entendeu, eu não ouvi o que você falou, porque eu não tinha condições emocionais de alguém virar para mim e falar assim, agora larga tudo que você fez, vestibular, república, para entrar numa coisa que você nem sabe o que é. Eu não sabia o que era mímica. Mas voltei para São Carlos, que eu estava lá na USP de São Carlos de Engenharia Civil, e aí comecei a fazer em tudo quanto é lugar que abria espaço. E fui fazer balé, porque eu achava que eu precisava de um trabalho corporal organizado, né? E aí, como eu não pagava, eu dancei clássico, neoclássico, jazz, afro, jazz. Dancei, quer dizer, eu era um carregador de mulheres, né?
E assim fui me divertindo. Então eu fiz engenharia, mímica e balé por 5 anos, não é? Aí no último ano um amigo recebeu um ator profissional que produzia as peças que ele trabalhava, e José Rosa, e ele me perguntou: você tem coisa suficiente para montar um espetáculo? Eu falei: claro. Ele falou: tá bom. Foi embora. Quando voltou no final da tarde, ele jogou um papel na minha mão e falou: então, ó, já reservei lá o teatro, você vai estrear dia 28 e 29 de maio de 1982 no Teatro Municipal da cidade de São Carlos. Marcante, né? Você lembra a data? Só um pouco marcante. Aí ele falou: agora você precisa me entregar esse documento que eu vou te pôr na SBAT, porque é o mais fácil para você virar, ter alguma referência como artista. Então eu vou te pôr na Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, que é mais fácil. Eu mandei os documentos para ele, me inscreveu na SBAT. E aí eu tinha que montar o espetáculo. Aí eu fui juntando tudo que eu tinha feito, desde aquela primeira lá de 12 anos que eu refiz, até umas coisas novas que eu tinha feito. A minha família foi a primeira vez que me viu em cena, então alugaram um ônibus e 4 carros cheios vieram para me assistir. Tem gravado isso. E assim foi. E aí eu pirei completamente, porque eu percebi que eu até gostava de engenharia, mas aquilo eu precisava fazer. Não era uma questão de opção. E assim, mas eu fiz uma conversa comigo e me formei engenheiro. Inclusive no último semestre, tinha uma matéria mais difícil de passar. Porque o professor, na verdade, era ruim. Não era que a matéria... O professor dava aula em cima do livro dele. E depois dava nunca treinava a gente para fazer exercício, e a prova era um exercício. E eu tirei 9,2 no primeiro bimestre para provar para mim que eu ia largar a engenharia, mas não por falta de competência. Mas era só uma questão de escolha mesmo. E claro, depois eu fui fazer um curso com a Denise Stoklos em outubro. Aí imagina como virou a vida, né? Aí eu tirei 2,5, passei com 5,5, 6, acabou. Enfim. E aí eu voltei, com esse espetáculo que eu montei, eu rodei umas poucas cidades, naquela época dava dinheiro. Eu juntei $5.000. E aí enfim, e este ano, o ano seguinte que eu fiz essas apresentações e tentei vender um curso de mímica para professores, e todo mundo adorava o curso, mas ninguém me contratava. Terminou esse ano, eu entrei em crise, porque eu não tinha meio, né? Não tinha amigos, só tinha os amigos do curso que eu tinha feito com a Denise Stoklos. Aliás, no curso já teve uma coisa divertida, que eu fiquei num meio de campo. Eu já tinha 5 anos de experiência de palco, sem saber direito o que eu sabia. Então eu não era uma Denise Stoklos, mas eu não era um aluno normal. Iniciante, assim. E eu tinha uma técnica que não era a mesma da Denise. E aí ela veio conversar comigo e tal. E aí ela perguntou, percebeu que eu já fazia, que eu já tinha traquejos, né? E aí ela começou então na aula, ensinava a andar e falava: na sua técnica é diferente? Falava: então vem aqui pra frente. Aí eu ensinava pra classe como era o andar da minha técnica. Então eu fiquei num limbo que eu não era
eu era um aluno, não muito aluno, né? No final do ano, do curso, de 2 meses, alguma coisa assim, ela montou um espetáculo com os alunos. Portanto, eu não estava, né? Nesse espetáculo, porque eu fiquei nesse limbo aí. Mas enfim, aí eu entrei em crise, meu pai de novo virou e falou: o que você precisa para resolver a tua vida? Eu falei: eu preciso saber o que é mímica. E aí ele falou: eu pago a passagem, serve? Eu falei: serve. Eu peguei os meus $5.000 e fui na louca para a Europa. Cheguei lá em abril, até me encontrar, começaram as férias de verão. Né? Aí as pessoas falaram: não faça curso de verão de mímica, porque é para você nada. É para quem quer se divertir, para quem nunca viu. Ninguém vai fazer um curso de verão sustançoso. Então eu esperei, descobri. Encontrei a Denise Namura, indicada pelo Burnier aqui da Unicamp, que tinha recém-chegado de lá. Falou: mas tem uma outra linha lá, que você conversa com a Denise Namura. Cheguei lá, procurei a Denise Namura e descobri que eu era da linha do Tomaszewski, que é o dela também. Que era um bailarino que foi para mímica. Então todo o meu trabalho de balé serviu, porque tinha a ver pura sorte, completamente sorte. E aí eu estudei lá 3 meses, acabou o dinheiro, e eu tinha a opção de ficar lá com 26 anos lavando chão, ou voltava. Eu falei: o pessoal de 18, 19 anos lava chão, eu não vou, eu vou voltar. E voltei. E aí de novo, tava num limbo. Aí eu vi que estavam a USP estava dando aula para professores. Eu, na ingenuidade, peguei meu projetinho de mímica para professores e fui lá na educação para mostrar, para ver se eles me incluíam. Não é? Aí a secretária falou: assunto? Eu falei: teatro. Com a professora Ercília Tavares de Miranda, lá na Escola de Aplicação. Lá desço eu e ela tá na aula de teatro da Escola de Aplicação, junto com quem? Com o cara que eu conheci aos 12 anos. Ele era o professor da Escola de Aplicação. Aí foi aquele: você é o culpado de tudo. E assim. E aí ela vira pra mim e fala assim: quem é você? Eu conto tudo. Ela fala: então você tem graduação? Eu falei: tem. Então você precisa fazer pós-graduação. Preciso fazer o quê? Ela falou: pós-graduação. Sim, senhora. Preciso fazer pós-graduação. Onde? Ela falou: eu vou fazer uma aula na ECA, lá na Artes Cênicas, na pós de um professor que é amicíssimo meu. Você vai fazer comigo lá. Sim, senhora. Pega um caderno, uma caneta e vem. E eu fui. Quando eu entrei, era aula de psicodrama do Clóvis Garcia. E ele olhou pra mim: quem sou eu? Eu não tinha conversado com ele. E as pessoas conversavam com ele para fazer aula, como ouvinte e tal. E aí ele me mandou embora umas 5 vezes. Só que não direto, assim. Olha, eu sei que tem gente que assim, quem não for, que não conversou comigo, por favor, vai embora. E assim, eu fazia assim, ela punha no peito e eu ficava. Aí quando chegou, aí uma hora ele desencanou e começou a dar aula. Aí no intervalo ela foi lá e me apresentou. Aí ele falou: você tem certeza que você quer dar aula, você quer fazer pós-graduação? Tava escrito na minha testa assim: não sei nem meu nome. E aí eu tava lá, fiquei lá. Eu falei: claro que tem. Ele falou: então eu assiste hoje, mas não precisa voltar. Imagina, claro que eu voltei. E fiquei 2 anos e meio nisso. Aí 1 ano e meio era o curso, eram 3 semestres de curso.
Aí eu fiquei 1 ano e meio como mega auxiliar dele. E aí eu comecei a fazer aula na graduação de história do teatro, de corpo, de dança, enfim, fui conhecendo os professores, fui fazendo aulas na pós também, de comédia dell'arte com Vendramini, e aí eu fui me enfronhando. Aí eles começaram a discutir uma mudança curricular. E ele me perguntou, você acha que é importante aprender mímica para ator? Eu falei, claro. É uma maneira de... Aí eu citei, algumas pessoas tinham feito, das atrizes antigas, tinham umas 2 ou 3 no Brasil que tinham passado pela França, feito curso de mímica, eram atrizes de televisão, atrizonas dessas de grande nome. Aí eu fiz a papelada e eles aprovaram colocar mímica na graduação da USP. Que depois até o Clóvis conta que numa reunião na Inglaterra de escolas de artes cênicas, de teatro, começaram a discutir se deveria ter a mímica ou não. E ele falou, teatralmente eu fiquei quieto. Quando deu aquela baixada, eu falei, no Brasil nós temos aula de mímica já faz 4 anos. Todo mundo, o quê? Mas esse vínculo nessa época, qual era? Vínculo o quê? Que você tinha lá na graduação, você estava dando aula? Não estava dando aula. Eu estava ainda fazendo aula na graduação. Estava assistindo aula de história, só assistindo aula. E aí eles fizeram a reforma curricular, implementaram e aí abriram. Aí quem se interessou foi o Burnier, que era professor da Unicamp. Mas em Campinas ele tinha o Lume, ele tinha a família Burnier em Campinas é muito forte, né? Tinha familiares, que ele tinha toda uma relação afetiva e tal. E aí ele acabou não prestando e eu prestei. E na prova oral, que era a última prova, assim, foi um desabafo, porque eles se deram conta, depois eles me contaram, eles se deram conta que eles tinham aprovado uma mudança curricular, que depois quem que vai dar aula disso? Que nós aprovamos. E aí quando eles viram a minha aula, mas eu não tinha mestrado, não tinha nada. Aí eu fui eu fiz mestrado, doutorado, tudo com o Clóvis Garcia me orientando. Aqui na USP, na USP. Tá, mas esse concurso era na... Não, eu prestei o concurso como chamava professor precário. Professor precário para a Unicamp? Não, para a USP. Para a USP. Foi aprovado na USP a introdução da disciplina. Foi na USP? Foi na USP. Então quer dizer que a sua história se mistura com a história da mímica no Departamento de Artes Cênicas da USP. Exatamente. E aí eu prestei, aí as pessoas se acalmaram porque tinha alguém para dar a aula que eles tinham aprovado. E aí eu fiz mestrado, fiz doutorado. Dando aula. Dando aula e sendo coordenador de COC. Sei. Fazendo reforma curricular. Nossa. E aí eu só vinha... Isso foi em 1990. Nossa, eu tava quase nascendo. Isso. Brincadeira, eu já tava bem velhinho. Aí só vim fazer pós-doc agora em 2017. Sim, esse daí eu já acompanhei. E aí, então assim, eu saí literalmente da rua, porque o que eu fazia, né? Aí quando eu vim para São Paulo, que eu fiz de São Carlos, depois que eu voltei esses 2 anos e meio que eu fiquei lá dentro estudando, eu trabalhava com espetáculo, com feira, com publicidade, eu me girava para ganhar dinheiro. E aí a universidade acabou. Aí eu me apaixonei pela Rosane Rodrigues e tivemos um filho logo depois de a gente se juntar, e a vida mudou, né?
E aí o ir para a universidade também foi um achado para ter um salário e tal. Apesar de que no primeiro ano eu ganhei menos como professor do que eu ganhava como artista. Tal, né, porque eu não tinha nem mestrado. Professor precário. Professor precário e tal. Enfim. E aí eu fui fazendo a minha carreira acadêmica e isso, assim, com a generosidade do Clóvis Garcia, eu fui abrindo a picada essa coisa da pesquisa prática. Porque na época não tinha. Por exemplo, o Márcio Aurélio, maravilhoso Márcio Aurélio, diretor teatral, que era professor da Unicamp, ele agora é aposentado, ele fez em cima do Pássaro do Poente. E assim, a orientadora dele fez ele fazer um doutorado inteirinho teórico, a partir do espetáculo, mas não precisava ter foto, não precisava ter nada, porque era só teórico. E o meu doutorado foi um espetáculo que a banca assistiu, um espetáculo que eu não dirigi, na verdade, eu apliquei as coisas que eu proponho no doutorado, e um espetáculo eu atuando como anexo. Então tinha 2 espetáculos. Um era a parte integrante da pesquisa e o outro era eu atuando, mas aí como anexo. É muito interessante esse seu relato, porque eu justamente ia perguntar sobre como que se imbrica a sua pesquisa na sua prática artística, né? Como que elas se imbricam, mas pelo seu relato, é difícil você separar onde começa uma coisa e onde acaba a outra, não é? E quando eu entrei no mestrado, eu estava tendo aula com o Klaus Viana, né? Trabalho corporal, e trabalhava com o Sofredini, Carlos Alberto Sofredini, que tinha uma pesquisa em teatro popular, uma pesquisa artística. Mas ele ganhou bolsa da Guggenheim. Como é que Guggenheim é uma fundação. Mas o Guggenheim ela é em Portugal, né? Ou é da... O Goethe é alemão? Não. Bom, ele ganhou uma bolsa de uma fundação que agora saiu do Brasil para escrever um texto. Porque ele pesquisava mesmo, ele ia no lugar, então assim... Então as minhas referências de pesquisa eram 2 pesquisadores artistas. Isso está na minha base de pesquisador. E assim, o que eu fiz foi organizar o que eu já fazia no mestrado sobre mímica. Então, o que diziam os livros, o que diziam os artistas, eu entrevistei alguns artistas, e o que eu digo, essa é a estrutura do meu mestrado. E depois o doutorado foi esse trabalho que eu fazia com os atores, com o Sofredini, que tem a ver com linguagem, que tem a ver com... Porque o teatro popular não tem muito dinheiro, então mesmo que tenha, sei lá, um objeto, esse objeto vai lidar com coisas que não estão lá. Então um pouco de mímica sempre vai ter, né? Então é muito misturado. E assim, o que eu sinto é que eu comecei, como você falou até no seu podcast, ou que você vai falar no seu podcast, a gente começa a ter consciência do que faz. E ao ter consciência do que faz, a gente pode arriscar mais, mergulhar mais na nossa proposta, não tão voo cego como é quando a gente não tem tanta consciência. A gente também faz isso, só que aí dá errado, a gente não sabe porque dá errado, então a gente joga fora porque deu errado e começa de novo para dar certo. E às vezes só deu errado o último passo. Se a gente tem consciência, a gente só muda o último passo e não joga tudo fora. Então o que eu sinto foi isso, assim. Em termos de pesquisa também, assim, o professor Armando Sérgio
que montou aqui o grupo do CPECA, ele me convidou porque ele foi da minha banca de contratação precário, da minha banca de mestrado, da minha banca de doutorado, da minha banca de efetivação. Ele esteve em todas. E ele me convidava para entrar no CPECA, que ele tinha montado. Eu tinha um grupo de pesquisa com o Janot. E aí o Janot se aposentou, começou a sair e tal, não chegou a se aposentar, mas ele começou a já começar a sair. E aí eu fui conhecer o CPECA, já tinha uns 3 anos no CPECA. E aí eu comecei a ficar ali e ver como era. E aí os orientandos do professor Armando, que eram mais práticos, às vezes quando terminavam a apresentação, eles estavam perdidos com o que o Armando tinha falado. Então eu sentava com eles e traduzia o que o Armando tinha falado. Quando ele falou isso, não é que é para fazer isso, mas é para você pôr. Aí eu comecei a perceber que eu comecei a orientar, ou co-orientar, os mais práticos, aqueles mais. Aí eu falei, bom, já que eu tô com bônus, eu vou ter o ônus também, assim, né? O ônus, eu vou ter o bônus também, e vou começar a orientar. Aí comecei, então eu demorei uns 10 anos para começar a orientar, como o Janot fez também, porque o Janot era minha referência, né? Sei. Porque você herdou o CPECA. Isso. Então, né? Quer dizer, você já era do CPECA e aí o CPECA foi, digamos assim... O professor Armando se aposentou e passou para você. Isso. E hoje você é o professor mais antigo do nosso departamento, né? Isso, chama-se professor decano. Decano, é o professor que dá aula há mais tempo no departamento. É o professor que dá aula há mais tempo. Isso. Então, 32 anos. Há 32 anos. Isso. Muito bom, muito bom. Então, Coutinho, eu acho que agora é o momento que a gente abre o microfone para a rede. Vamos ver, então, o que é que os nossos ouvintes querem perguntar. Tem alguém que está aqui a Ana, você vai perguntar alguma coisa pro Coutinho? Ela disse que pode perguntar e riu. Deixa ela fazer. Tá bom, faz a sua então. A minha pergunta é, porque a gente entrou no ano de 2022, né? Um ano que a gente está comemorando a Semana de Arte de 22. E aí eu queria perguntar pro Coutinho, qual é o seu lado de artista, pesquisador, professor, orientador, antropofágico? Olha, Ana, eu acho que assim, sou eu o antropofágico inteiro, em tudo, porque é isso. Eu comecei a fazer conta do tempo de horas aula de cursos e descobri que eu sou muito mais bailarino do que mímico, porque eu tenho muito mais horas aula de balé do que de mímica. Então, mas assim, a mímica me formou lá de moleque, né? A paixão pela linguagem e da brincadeira, e sempre conectado com a brincadeira. Então eu sinto que tudo que eu aprendi, na verdade, eu tenho uma certa dificuldade com autoridade, sabe? Então eu preciso, por princípio, desdizer a autoridade. E acho que eu fiz isso o que eu aprendi, e eu agradeço muito a Ela Jarosevsky, que foi no Estudo Magenia lá em Paris, que eu estudei mímica indicado, foi a mesma escola da Nise Namura. Eu aprendi muito lá. Mas assim, até o fato de eu, de novo, já ter experiência de ir pra rua, de fazer, é uma sensação de que você vai falando, então é isso, então é aquilo, que é como se você já faz uma coisa e de repente você entende o que você está fazendo, mesmo artisticamente falando. É mais... não é que eu estou pegando pela primeira vez aquilo e falando, olha como que interessante. Não, é uma coisa
eu já estava fazendo e eu já puxava para aquilo que eu estava fazendo, né? Não era uma novidade para mim. Era novidade, era como ela tinha organizado aquilo que eu já fazia. Olha que interessante como ela propunha aquilo. Então, eu sinto que o antropofágico estava já neste lugar, no princípio, porque eu não estava indo para começar nunca tinha visto aquilo, e aí né, o primeiro contato foi com aquilo. É um pouco assim, aquilo que eu fazia, alguém tinha organizado, alguém tinha sistematizado aquilo, era maravilhoso. Isso também aconteceu na própria pós-graduação. Eu lia livros de caras, né, super importantes e tal, e falava, claro que é isso, mas não é que, né, o texto me contava o que era. Eu confirmava que assim, um cara super bom também fazia aquilo. Claro que eu aprendi muita coisa, tanto nos cursos de mímica como com os livros que eu não sabia, mas várias coisas eu já fazia e alguém nomeou. Quem fazia muito isso era o Sofredini. O Sofredini nomeava as coisas que eu sabia. Era muito louco isso. Não sei se eu respondi, Ana. É uma pergunta ampla, assim, poética, pra se jogar. Tá. Conheça mais sobre nós, o CPECA, no Instagram, @CPECA2019. Até mais!